A Caert e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam bem-vindos. Estamos na edição de número 25 do Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e de lideranças. Eu sou a jornalista Melina Calduro, aqui da Caert, e hoje eu estou numa mesa de respeito. Do meu lado, o seu Antônio Queires, líder da rede varejista, com mais de 125 lojas, o presidente Delton Batista, do Lide, e o presidente Fábio Bigolin, aqui da Caert. Bem-vindos, obrigada. Hoje eu vim ter uma aula com vocês, né? Obrigada, seu Antônio, por ter vindo até o nosso estúdio. Obrigada, Delton. Obrigada, Fábio. Bom, hoje a gente vai falar de histórias inspiradoras, de liderança. Seu Antônio, vamos começar pelo senhor. São 3 gerações na família tocando uma empresa, né, que agora já é com atendimento multicanal, e-commerce, televendas. Como é que começou essa história do Queires? Eu costumo dizer, primeiramente, os nossos cumprimentos e a nossa alegria de estar junto de vocês na casa da Caert e trazendo a nossa mensagem. Nossa história começou na década de 55, portanto é uma empresa que já está com quase 70 anos e que estamos naturalmente lutando, combatendo. Eu costumo dizer que hoje eu não trabalho mais. Eu costumo dizer que eu trabalho brincando. As coisas se tornam mais fáceis quando a gente trabalha brincando. A gente gosta de trabalhar naturalmente sem o peso da responsabilidade que nos leva a levar um fardo um pouco mais leve. Costumamos trabalhar em 3 gerações. Eu costumo dizer que estamos trabalhando a geração do 90, 60 e 30. 90 somos nós, 60 os nossos filhos e 30 os nossos netos. De maneira que, então, temos uma facilidade muito grande, uma facilidade muito extraordinária de poder trabalhar e dentro dessa filosofia de trabalhar brincando. Isso é um diferencial, né, Delton, nessa questão de liderança, envolver essas gerações de uma forma que funcione de forma coerente, né? Perfeito, bom dia a todos. Prazer estar aqui, né, ladeado aí com essas lideranças. Para nós, para o Lide, para a Caert, uma honra receber o seu Antônio Queires neste projeto Cresce, que tem como principal objetivo levar esses cases inspiradores, especialmente de comunicação estratégica, para todo o ecossistema empresarial de Santa Catarina e do Brasil. A família Queires, seu Antônio Queires em especial, o grupo empresarial é um orgulho para Santa Catarina e para o Brasil, uma referência de empreendedorismo e de utilização das ferramentas de comunicação para a geração de valor de marca, né? Marcas que têm uma percepção de credibilidade, confiança e entrega para os seus públicos, para o seu mercado. Em especial, essa capacidade de gestão do seu Antônio Queires de conviver com essas 3 gerações e de ter uma legião de parceiros, colaboradores, fornecedores que acompanham o Grupo Queires há décadas, né? Com esse mesmo espírito de responsabilidade e de entrega. E, de nosso lado, né, Fábio, o prazer de acompanhar tanto a geração, por exemplo, do Ronaldo, do Serginho Queires, como também agora dos netos, né? O Rafael, por exemplo, participa ali ativamente do Lide Futuro e representa aí, com certeza, uma nova geração inspiradora de novos líderes para o mercado catarinense e brasileiro. E, com certeza, não só esse espírito do seu Antônio Queires, de gestão das diferentes gerações do ponto de vista interno e empresarial, mas também de compreender as mudanças e transformações das gerações dos clientes de Queires, né? Que com certeza tem clientes longevos, de décadas atrás, e diariamente conquista novos clientes com novas demandas, novos perfis, novas necessidades. Então, um grande esforço de modernização permanente de um grupo empresarial nesse patamar de 7 décadas de operação, mas com certeza mirando para um futuro ainda mais brilhante. Fábio, a Rádio Clube São Domingos da tua família também vem de geração em geração, completou 40 anos e o Queires faz parte dessa história desses 40 anos também, né? Como é que foi acompanhar essa evolução?
Primeiro, uma alegria estar recebendo, né, seu Antônio Queires aqui nesse projeto. Delton, obrigado, né, mais uma vez. Bom dia a todos. O seu Antônio é uma referência para todos nós, né? Quando a gente fala em empreendedorismo, quando a gente fala em comunicação estratégica, quando a gente fala em visão de negócio, para nós catarinenses não tem como não ter a referência do seu Antônio Queires em algum momento. Porque é uma empresa com a história que tem, uma empresa familiar, mantendo esses princípios familiares que dão um respaldo de sustentabilidade, sustentação a esse grande negócio, é fundamental, né, para isso. E o seu Antônio Queires, o Grupo Queires, traz esta essência tanto da comunicação estratégica, da visão do negócio, da visão do empreendedor, né, da percepção de que o trabalhar se divertindo, o trabalhar alegre, auxilia muito no mercado de trabalho. Mas uma situação especial, na conversa de bastidores hoje, me chamou a atenção um comentário que o seu Antônio fez, e eu gostaria que ele trouxesse de novo, que são os pilares que ele coloca dentro desse cenário, né, que marca parcerias e pessoas. Gostaria que o seu Antônio falasse um pouco desta essência, desse ideal de crescimento, dessa visão empreendedora e de referência da comunicação com esses pilares, seu Antônio. As metas, as pessoas, as marcas, ou a marca que eu defendo, que seria a empresa Queires, nada mais é do que realmente o estabelecimento de parceria. Se não tiver a parceria, automaticamente eu fico isolado. Há uma necessidade, há uma carência. Tenho como princípio também os princípios fundamentais da empresa durante a sua própria fundação. E costumo dizer de que, efetivamente, se você não conhecer, você não ama. Se você não ama, não conhece. É preciso, em primeiro lugar, conhecer para amar. Você só defende e trabalha aquilo que você conhece. Por isso que nós defendemos o estabelecimento da marca, em primeiro lugar, a defesa da marca, a condição também das parcerias, através dos próprios incrementadores. Hoje somos pessoas que temos 1.500 colaboradores, atuando em 66 unidades de Santa Catarina, 130 lojas e desenvolvendo naturalmente um bom trabalho. Um trabalho de lealdade, um trabalho de compromisso, um trabalho de responsabilidade e de respeitabilidade. E com isso a gente precisa também contar com os bons veículos de comunicação, rádio, televisão e os outros municípios que levam a nossa mensagem, que levam o nosso recado até o ouvido do consumidor, que é a razão maior da nossa existência. E, seu Antônio, o Queires sempre foi conhecido por propagandas inovadoras, por jingles que a gente lembra, pelo slogan, né, Gente Nossa. Como é que foi desenvolvida essa cultura de ter essa comunicação e essa presença aqui em Santa Catarina? Olha, eu quero dizer que eu já nasci no meio da publicidade, já nasci no meio da propaganda. Eu era daquelas pessoas que redigia o texto, partia para o campo da gravação e buscava a trilha sonora para fazer com que o comercial tivesse uma expectativa, uma certa dosagem de comunicação com o público consumidor final. Então, isso para mim não é novidade. Eu digo a vocês com toda sinceridade, com toda lealdade. Se eu não fosse empresário, empreendedor, eu seria com toda certeza um empresário da comunicação. Me atrai por demais a comunicação. A comunicação está em tudo, está no olhar, está no sentimento, está no sentido da respeitabilidade e da responsabilidade. Por isso que temos que procurar respeitar e com muita dignidade. Já estamos nesse mercado há quase 70 anos e o princípio fundamentado de tudo isso é a comunicação e levar a nossa mensagem ao nosso consumidor final.
Fábio, a Caert lançou recentemente a pesquisa do rádio, né? Consolidando essa marca que o seu Antônio vem trazendo, da presença dos catarinenses ouvindo e consumindo produtos em rádio, né? 8 em cada 10 catarinenses, então, e o Queires fazendo parte de tudo isso, né? 8 em cada 10 catarinenses, com 65% de credibilidade, onde o catarinense acredita mais no comercial do rádio do que o próprio comercial da internet. E essa é a importância da relevância da comunicação, né? O rádio faz essa ponte. Quando o seu Antônio fala, né, de levar essa mensagem direto ao consumidor, os veículos de comunicação, o rádio, a televisão, eles têm essa missão. Porque ele tem o cliente anunciante, mas ele tem o cliente ouvinte. E ele tem que estreitar esses laços, né? Os veículos de comunicação têm o dever de aproximar o ouvinte, o público consumidor, das grandes lojas, dos seus clientes anunciantes. E isso faz com muita maestria, né? Porque a gente consegue mexer com esta ação. Quando o seu Antônio coloca, né, que ele trabalhou desde a criação do texto, ir para a gravação, pensar na trilha sonora para gerar um impacto. Olha como isso mexe com a comunicação. E para nós, ter a referência do seu Antônio, né, que é esse empresário que traz esta ação, que fala com uma paixão tanto do seu negócio quanto da comunicação, demonstra que temos que cuidar disso, cuidar dessa credibilidade e incentivar ainda mais essa entrega para o nosso cliente ouvinte, para que o nosso cliente anunciante esteja satisfeito. Que a gente faça esse enlace, que a gente faça esta conexão muito próxima, muito direta. Delton, isso é extremamente importante para os líderes levarem em consideração, né? Dados tão consolidados do consumo, porque existe algumas pessoas que acreditam na seguinte situação de que o rádio está morrendo. E pelo contrário, a pesquisa mostra que está vivíssimo e isso deve ser continuado, né? Então, como é que são para os líderes ter essa noção desses dados e dessa comunicação no rádio? Essas estatísticas comprovam uma sensibilidade que os líderes empresariais já tinham sobre a influência do rádio no Brasil, no Estado, mas chega a ser ainda mais surpreendente. Em especial Santa Catarina, a influência do rádio é extraordinária, especialmente não só com o público em geral, mas com os empresários, formadores de opinião, com as lideranças. É um estado onde há muito deslocamento, né? Então as pessoas têm o rádio como seu companheiro no carro, né, nas suas viagens a negócios, né? Então, a credibilidade, a reputação, o que é dito no conteúdo do rádio, realmente traz muito respeito, porque o rádio, na verdade, tem os primeiros e verdadeiros influenciadores do país, né? Os comunicadores de rádio são quem realmente transmitem com velocidade, com rapidez, a realidade dos fatos, do acontecimento, a análise, né, de maneira mais espontânea e instantânea. Então, a pesquisa ela corrobora uma percepção em que no ecossistema Caert mais de 280 empresas, né, de rádio em todo o estado, distribuído num estado que é extremamente desconcentrado, ou seja, descentralizado. As cidades de toda Santa Catarina são muito importantes, geram um PIB extraordinário, a economia é muito presente de maneira capilarizada. Então o rádio chega aonde ninguém chega, com uma frequência, com uma constância, com uma qualidade muito grande. E quando você fez o gancho do Grupo Queires, eu tive a honra de ter sido um dos primeiros convidados, quando a Queires lançou o seu Centro de Administrativo e Logística, o CAD, e também nele o memorial do grupo. E o memorial passa por ser um museu, uma verdadeira história também da comunicação e também da publicidade, do rádio, da televisão, e de como o grupo construiu esse ativo de confiança e de branding através de veículos de comunicação, entregando, cumprindo, ou seja, não basta ter uma comunicação boa, tem que entregar, né? Então, essa renovação entre comunicar bem e entregar e cumprir o que foi prometido, ao longo de quase 70 anos, gera uma marca com um ativo que, com certeza, a marca é o principal ativo do grupo empresarial. Seu Antônio, um dos focos do Queires também é o crescimento de Santa Catarina. Então, ao longo dos anos, esse fortalecimento não só de marca, mas do nosso estado frente ao Brasil, foi uma construção feita pelo senhor desde lá, da família, né? Desde 1955, quando lançou. O senhor pode falar um pouquinho dessa evolução ao longo dos anos? Eu costumo dizer de que eu sou uma pessoa ligada, comprometida com a comunicação. Eu não durmo ouvindo rádio.
o rádio não me causa sonolência, mas ele me causa empatia. E aí, ao receber as ondas do rádio, eu fico de uma maneira empática e, naturalmente, fazendo com que a gente receba essa comunicação agradável. E posso dizer de que sou quase que um escravo do rádio. Me tiro tudo, só não me tiro o meu rádio portátil. Ele está 24 horas permanentemente comigo. Eu chego em casa, no meu banheiro, a primeira coisa que eu faço é ligar o rádio. Então, a comunicação se faz presente desde o início da nossa própria atividade. A história do Keres se confunde com a história do rádio. Eu me lembro, inclusive, das emissoras de rádio que nós tínhamos em Florianópolis, Rádio Guarujá, Rádio Diário da Manhã, Rádio Anita Garibaldi, Rádio Jornal Verdade. E todas essas comunicações, esse poder da comunicação. Não posso descartar também as emissoras do interior. Quem é que nunca ouviu falar na Rádio Vale? Quem nunca escutou falar na Rádio Mirador de Rio do Sul? A Difusora de Laguna? Então, são todas essas coisas que são os baluartes da comunicação. Eles levam o nosso recado. É uma expressão, o rádio é uma força viva, uma força atuante. A comunicação, de uma forma elegante, de uma forma sutil, e vende o nosso próprio produto, que, em última análise, é o que nos interessa. É o atingimento do consumidor final. E o senhor focou bastante também nos anos no atendimento aos cidadãos, né? Com atendimento nota 10. Pode contar um pouquinho para a gente como foi esse momento? A responsabilidade, inclusive, nós temos um jingle, Sorte Keres. Quem não lembra do jingle Sorte Keres? De vez em quando a gente faz até ressuscitar esse jingle. Essas emoções vividas, comprometidas com a própria história do Keres, eram levadas também até aos clubes de carnaval, que a gente dançava e brincava com os jingles do Sorte Keres, da nossa própria comunicação. Então, fazer parte do rádio, fazer parte da comunicação, é fazer parte da nossa vida. E eu não tenho dúvida nenhuma de que, efetivamente, essas coisas se completam através da própria comunicação. Chega a ser emocionante ouvir isso, né, Fábio? É extremamente importante ouvir isso, né? Além de emocionante, é extremamente importante. Porque o seu Antônio, numa outra situação, ele até me chamou a atenção essa frase que o seu Antônio coloca, que é uma premissa, né? De que quem não é visto não é lembrado. Aí o seu Antônio coloca uma vírgula, desde que bem feito, né? Porque é esta essência, essa característica da comunicação, né? De você colocar a publicidade, você colocar o seu produto, mas fazer bem feito para impactar, fazer os veículos de comunicação sérios, que tem essa entrega, essa credibilidade, porque você vai estar atrelando o teu bem maior do teu negócio, essa marca, você está atrelando num veículo de comunicação para que leve essa mensagem. Então, fazer essa comunicação diferenciada, né? O seu Antônio ele coloca para nós que ele passou por toda essa transição, né? Que se fosse nascer de novo, gostaria de nascer na mesma época por viver toda essa experiência. Como é que foi para o senhor, seu Antônio, essa transição, essa evolução da comunicação dentro do Grupo Keres, dentro dessa entrega que a comunicação também evoluiu para auxiliar esse desenvolvimento? É uma transição muito espontânea, muito nossa, muito criativa, muito da própria sociedade, da própria comunidade. A comunicação, foi dito ainda há pouco, de que o advento da televisão, acreditava-se que o rádio deixaria de existir. Com o advento da televisão e com o advento do crescimento do rádio, o jornal deixaria também de existir. Então, a comunicação, ele se completa. É um ciclo virtuoso. É um ciclo que todos nós precisamos e desenvolvemos a nossa própria atividade, tomando por base a comunicação. E eu não descarto realmente o estabelecimento dessa parceria, veículos de comunicação,
veículos o próprio comércio em si e a comunicação com o próprio consumidor final. Bom, Delton, extremamente estratégico que o seu Antônio está colocando, né? Perfeito, e não à toa, dentro do projeto Cresce, né, nessa aliança AKERT-LEAD, que tem uma série de atividades. Uma principal é levar os cases de sucesso AKERT de empresas ao longo de todo o estado, nos fóruns LEAD ao longo do ano. A ação do podcast aqui, de levar esse conteúdo disseminando para ainda mais de 280 empresas de rádio. E, como uma das ações que eu e Fábio desenhamos juntos, o lançamento de uma nova categoria do Prêmio Líderes, que reconhece o destaque do ano em comunicação estratégica, ou seja, a empresa que se torna referência, case naquele ano, de ser uma empresa que sabe usar as ferramentas e as tecnologias que rádio, televisão em especial tem para a construção de marca e crescimento empresarial e, na sequência, crescimento de Santa Catarina. E o primeiro agraciado dessa nova categoria é justamente Queires, por ter esse case extraordinário, e hoje talvez seja até mais fácil compreender, mas ele foi pioneiro em vários anos em usar essa estratégia de comunicação como diferencial competitivo. E não é fácil isso para o empresário, que muitas vezes olha os negócios de uma maneira mais do que é o tangível. Comunicação é intangível, é difícil de você perceber. Agora a gente sabe muito bem o impacto que acontece quando a sua reputação empresarial está em risco, quando há um dano à sua imagem, quando há uma reclamação de consumidor, um descontentamento de fornecedor. E na nossa era atual, isso nunca foi tão verdade, né? Qualquer deslize, qualquer má compreensão de uma empresa, marca, produto ou serviço pode gerar uma percepção negativa, muitas vezes desastrosa. Uma história de sucesso pode ser comprometida por uma incapacidade de gerenciar, por exemplo, uma crise de imagem e de reputação no mercado. Então, quem tem estratégia de marca muito bem construída ao longo do tempo, acaba criando uma espécie de banco de crédito, de reputação, que se um dia for necessário usar, o consumidor olha, não, mas essa empresa não é bem assim, ela tem uma história, eu vou dar o benefício da dúvida, eu vou ouvir o outro lado. E outras empresas que não têm uma estrutura de comunicação construída ficam muito mais frágeis e expostas a uma eventual situação difícil. Então, que ele chama referência em construção de marca, de estratégia e também, claro, de entrega, como eu falei. Não basta ter estratégia de comunicação, tem que entregar com excelência. Aqui eles têm feito isso ao longo do tempo e não à toa, como você falou, estrategicamente, é a primeira empresa que simboliza, no modo de ver LEAD e AKERT, como melhor usar comunicação para crescer e gerar valor. Seu Antônio, nós estamos nos encaminhando para o final, mas tem uma pergunta que eu sou obrigada a fazer para o senhor, que é da criação do Queires até hoje. Como é que é ver toda essa construção? Claro, o senhor é um visionário, prestou atenção em comunicação, em estratégia e tudo mais, mas hoje, pensar na primeira loja Queires e hoje ver 1.500 colaboradores, lojas em diversos lugares, como é que é para o senhor isso? Eu acho que tudo isso, nós comentávamos fora ainda há pouco a respeito desse poder da comunicação, desse poder de fazer com que as coisas se deem certo. Tudo isso é iniciativa, isso é respeitabilidade, isso é confiança. Então, há uma necessidade imperiosa, porque se nós não tivermos naturalmente a responsabilidade do atendimento, nós tivemos durante um grande período utilizando a expressão atendimento nota 10. Estivemos durante muito tempo também na oportunidade que a gente procurava ver a integração dos municípios que compõem a Grande Florianópolis. Nós tivemos também o grau de responsabilidade de chamar empresa que acredita no progresso da Grande Florianópolis, e nós informamos a hora certa, a comunicação, o poder paulatino de estar toda a vida em presença do consumidor, mandando recados leais e mandando com assertiva. Não adianta a gente exagerar ou mentir. Uma única vez é o suficiente para derrotar todo um trabalho que é feito ao longo de uma grande caminhada. E não é à toa que nós, durante 30 anos consecutivos, tivemos o Top of Mind como a empresa mais lembrada de Santa Catarina.
se não de Santa Catarina, mas também da grande Florianópolis. E é por isso que é preciso, é necessário, torna-se indispensável o poder da comunicação. Nada se consegue sozinho. Por isso, mais uma vez, defesa da marca, estabelecimento de parceria e a busca de pessoas para desenvolver esse ato solene que é a conquista do consumidor. Muito obrigada, seu Antônio. Fábio, depois de uma aula dessas, né, fica pra gente difícil até encerrar com alguma consideração, mas eu gostaria que passasse as suas considerações finais. Só agradecer, Melina, ao seu Antônio, ao Delton, né, pela oportunidade de aprender com uma referência. Aprender com uma pessoa que está à frente do seu tempo, que sempre esteve à frente do seu tempo, com um olhar muito voltado para esse desenvolvimento, mas embasado em pilares de vida, em pilares pessoais, que levou para o negócio e que levou para a sua empresa e que disseminou isso ao longo de muitos municípios e todo o estado de Santa Catarina. Obrigado, seu Antônio, pela sua presença, obrigado por compartilhar conosco, né, esse seu conhecimento, essa sua vivência, essa sua perspectiva de visão e de negócio. Obrigado, Delton. Delton, suas considerações? Da mesma maneira, só agradecer não só essa oportunidade, né, de mais uma vez estar aqui com o seu Antônio Queires, agradecer a parceria com a Caert. Eu diria até mais que esse episódio ele realmente marca o início do nosso projeto na fase de 2025, porque ele vai acontecer no momento oportuno de fim de ano, planejamento estratégico das organizações para mirarem no que farão para um país e para o estado de Santa Catarina no ano que vem. Vai ser com certeza inspirador para que as empresas insiram comunicação de uma maneira relevante. Então, tenho certeza que o nosso projeto muda de patamar a partir dessa contribuição e que o nosso papel, a Caert Lead, é disseminar esse case para que seja cada vez mais adotado. E dizer que quando eu olho o seu Antônio Queires, a sua trajetória e também do ponto de vista de comunicação, a palavra que vem à minha mente é consistência. Ele não fez comunicação de vez em quando, uma hora muito e depois não, parou, depois retornou, uma oportunidade no Natal, no Dia das Mães e depois não mais. Não. Consistentemente, de maneira construtiva, permanente, ele foi galgando e construindo uma marca, uma reputação empresarial e um posicionamento que é sólido. Eu acho que essa palavra de consistência serve como inspiração para todos nós, nos nossos negócios, na nossa vida, né? Não basta fazer uma vez, é importante fazer com frequência, com previsibilidade e com consistência. Seu Antônio, antes de passar a palavra para o senhor, eu também quero agradecer. Para mim foi uma honra apresentar esse episódio, aprender muito e também eu já estava ansiosa para a presença do senhor aqui no Cresce, então foi uma honra, muito obrigada. E deixo o microfone aberto para o senhor passar suas considerações finais para quem está nos acompanhando. Eu acho que eu complementaria dizendo, inclusive, o seguinte, com a expressão perseverar. Nós precisamos ser perseverantes. Perseverantes com aquilo que a gente age, com aquilo que a gente faz, com aquilo que se procura consolidar. E a expressão perseverança é um trabalho contínuo. Ele não pode ser descuidado, muito menos desprezado. Por isso eu fico feliz em estar aqui na casa de vocês, da Caert, essa casa que me surpreendeu extremamente, com muito positivismo. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve, parabéns pelo trabalho do Rádio Catarinense e parabéns a todos nós que somos ouvintes dessa emissora e das emissoras de rádio que fazem com que a gente se sinta mais em casa, mais em família, ouvindo o rádio. Um grande abraço a todos. Mais uma vez, muito obrigada. E eu agradeço também a você que está nos acompanhando nessa edição do Cresce SC. Na semana que vem a gente volta. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Caert e o Lead.